Bem, pessoal, continuando aí o nosso estudo, nossa preparação para o ProfBio, a gente vai pegar mais uma questão, dessa vez questões de verdadeiro ou falso, que também estão muito presentes na prova. Eu considero questões mais difíceis, tá? A questão de verdadeiro ou falso, só que como elas têm um peso menor, ela não faz tanto estrago se você errar. Mas aqui vai exigir um conhecimento mais elaborado, né? Porque é difícil de eliminar quando é verdadeiro ou falso. Bom, então nós temos essa questão, é uma questão sobre evolução. Evolução também cai muito. E está dizendo o seguinte, vamos ver aqui, tá. Está dizendo o seguinte, considere o seguinte contexto. Com base na observação da figura disponibilizada, que é esta aqui, e considerando os conceitos de homologia e analogia, você vai responder V se verdadeiro ou F se falso, para 5 questões. Bom, primeira coisa, o que é homologia? O que é analogia? Homo quer dizer igual, certo? Então, essa homologia quer dizer, são órgãos, digamos que de órgãos iguais, órgãos que têm uma origem comum, uma origem igual. Os órgãos homólogos, né, os órgãos que têm homologia, eles são teoricamente o mesmo tipo de órgão, porque eles estavam presentes num ancestral que já tinha esse órgão. Que é o caso da imagem que a gente está vendo à direita. Os ossos que a gente está vendo, né, a pata e os ossos que estão compondo a pata, são exatamente os mesmos, ainda que eles tenham sido modificados pelo processo de seleção natural e estejam associados a funções diversas. Mas a pata tetrápode, no braço humano, na asa do pássaro e na nadadeira de uma baleia, tem essencialmente os mesmos ossos, porque veio de um organismo lá atrás, há milhões de anos, que já tinha esses ossos e que a gente fala que irradiou, se espalhou e foi se adaptando. Nesse processo de adaptação, devido à seleção natural, o osso ficou mais longo, ficou mais curto, assumiu uma função A, uma função B. Mas como são os mesmos ossos, como tem uma origem comum, num ancestral comum, a gente vai falar que são órgãos homólogos, são órgãos que têm homologia. Essa pata, né, o braço, é homólogo a essa pata, a asa, que é homólogo a essa pata, que é a nadadeira. Na prática, eram patas no ancestral que se irradiou e acabou desenvolvendo funções especializadas, como braço, asa e nadadeira. Ok. E o que é analogia? Analogia, o termo análogo vem de comparação. Então, analogia é uma simples comparação. Quando dois órgãos eles são comparáveis, quando você consegue ver semelhanças entre eles, geralmente semelhanças funcionais, você pode falar que eles têm analogia. Esse termo analogia não é muito trabalhado, não. Em nível superior, muitas vezes é trabalhado um termo mais técnico, chamado de homoplasia, que é semelhante à analogia. Mas o que quer dizer analogia ou homoplasia? Quer dizer que os órgãos, eles não têm origem comum, os órgãos não têm origem no ancestral comum, mas na prática eles funcionam para a mesma coisa. Então, se você pegar a asa de um pássaro e comparar com a asa de uma borboleta, ambos são asas, ambos servem para voar, mas não dá para dizer que o ancestral comum que originou a borboleta e originou o pássaro, quer dizer, vai ser um ancestral, um animal muito antigo que originou esses animais, que ele já tinha asa, porque ele não tinha. Então, a asa de uma borboleta surgiu de maneira independente da asa de um pássaro. Foi um processo que a gente chama de convergência adaptativa. Acabou convergindo, por quê? Dentro daquele ambiente que eles viviam, a seleção natural selecionou quem conseguia voar. Selecionou, então, o inseto que conseguia voar, a borboleta, e selecionou um tetrápode dinossauro que conseguia voar, que é a ave, que é o pássaro. E aí a gente já está falando do quê? De uma analogia.
certo? São órgãos análogos, são órgãos semelhantes, mas não são órgãos homólogos. Eles não têm uma origem comum, eles não vêm de um ancestral que já tinha esse órgão. Ok, então vamos, a partir desse conhecimento, vamos ver cada questão e dizer se é verdadeiro ou falso. Questão 7.1. As três figuras representam modificações dos membros anteriores dos tetrápodes que apresentam diferentes funções e que, portanto, são consideradas estruturas análogas. Então, a gente está vendo aqui estruturas análogas? Não! Estamos vendo estruturas homólogas. Então, já sabemos que essa questão 7.1 está errada. O que seria estrutura análoga? Seria um exemplo, a asa de uma borboleta e a asa de um pássaro, que eles têm origem totalmente separada, independente. Ok, então a 7.1 é falsa. 7.2. Apenas o braço humano e a nadadeira da baleia são estruturas homólogas, pois esta característica surgiu independentemente no ancestral comum de todos os mamíferos. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Você até pode perguntar, mas o braço humano e a nadadeira da baleia não são homólogas? São homólogas, né? Você vê aqui que a nadadeira da baleia tem os mesmos ossos do braço humano, o que vai nos levar à compreensão de que o ancestral de baleia e humano, ele já tinha esses ossos. Só que o ponto é como que está redigida essa questão. Então, apenas o braço humano e a nadadeira de baleia? Não, porque a asa do pássaro também tem esses ossos. O pássaro também tem homologia com essas outras estruturas. Então, questão 7.2 também é falsa. Questão 7.3. As três estruturas representadas na figura são consideradas homólogas. Certinho? Pois esta característica é compartilhada com o ancestral comum de todos os tetrápodes. É isso mesmo. Perfeito. Essa aqui é verdadeira. Questão 7.4. As três estruturas são homólogas, porque foram compartilhadas a partir de um ancestral comum e, ao mesmo tempo, são análogas por apresentarem funções distintas. Falso, elas não são análogas. Ó, primeiro de tudo, para ser análogo tem que ter a mesma função, tem que ser comparável em função, e elas não têm a mesma função. A nadadeira de uma baleia serve para nadar, o braço humano serve para pegar, e a asa do pássaro serve para voar. Então não tem analogia funcional entre eles. Logo, essa 7.4 está errada. Certo? Ou até você pode perceber, elas não são análogas, mas elas têm funções distintas. Questão 7.5. Individualmente, cada um dos ossos presentes nas estruturas é homólogo entre si. Sim. Então, a una, que está presente aqui nas três patas modificadas, tem homologia. Está perfeito. Vamos ver o restante. Porém, os membros anteriores, como um todo, são definidos como estruturas análogas? Não. As patas anteriores de humanos, pássaros e baleias têm homologia. Já tinham um ancestral comum com patas anteriores, com membros anteriores, que originou esses organismos tetrápodes. Então, dá para a gente dizer que essa questão 7.5 também, ela tem um pequeno erro aí no finalzinho. Não são estruturas análogas, são também estruturas homólogas. Bom, é isso aí, gente. Quer mais um exemplo de uma estrutura análoga? Vou dar um exemplo. Nosso pulmão. A gente tem um pulmão que é análogo ao pulmão de aracnídeos. Aracnídeos têm pulmão também. O pulmão a gente chama de pulmão foliáceo, mas não tem nenhuma origem comum com o nosso pulmão. O pulmão dos aracnídeos, ele surge de maneira independente ao nosso pulmão e, portanto, a gente pode até fazer uma analogia entre o pulmão de aracnídeos e o pulmão humano, mas não há homologia entre esses pulmões. E aonde que eu vejo homologia? No pulmão humano e na bexiga natatória dos peixes. Por quê? Porque tinha um ancestral comum entre os peixes e os
os tetrápodes, esse ancestral comum lá atrás, ele já tinha uma estrutura que originou a bexiga natatória e o pulmão. As estruturas que temos no pulmão, de maneira geral, são adaptações de uma bexiga natatória que também está presente em peixes ancestrais e atuais. Beleza? Então é isso. Espero que todo mundo tenha aproveitado, tenha entendido como que é o ritmo de uma prova do Profibio.